Capítulo 81. 8. Inferno. Você disse que não sabia quantos soldados os inimigos tinham. Isso é óbvio. Porque as pessoas que você emboscou e matou a tiros não eram o inimigo, mas nossa própria espécie. Vocês, pedaços de lixo que serão expulsos do próprio submundo, devido à maldição de Hades. Eu não conseguia mais segurar minha raiva e empurrei Zepar para longe. O cálice de chifre caiu no chão e rolou. Zepar apenas abaixou a cabeça e não disse nada em troca. Ele tem um senso de honra? Ele matou sua própria espécie porque conhece honra? Essa é sua pequena honra? Eu cuspi. O que foi isso? Um expurgo. Uma purga para diluir os traidores. Isso é perfeito. Você fez muito bem. Já que agora é a sua vez de ser desbastada, isso é justiça retributiva. Os deuses tomarão um cuidado especial com todos vocês. Oi. Amarre este general derrotado e carregue-o no vagão. Desarme as tropas lideradas por este homem e trate-as como prisioneiras. Um dia, eu definitivamente perguntarei a Barbatos sobre o que deve ser feito sobre esses homens. Os comandantes arrastaram Zepar para longe. Mesmo enquanto estava sendo arrastado, o general que se rendia não pronunciou uma palavra. Uma vez que seu líder foi capturado, o resto dos soldados se ajoelhou e aceitou suas amarras sem qualquer sinal de resistência. Eu olhei para a floresta do Vístula com meu coração ainda ardente. Era como se o som de nossa espécie estivesse queimando até a morte, os gemidos de nossa espécie matando nossa própria espécie e o contrário estivesse fluindo. O que mais era esse lugar além de um inferno feroz? Barbatos, Paimon, vocês dois empurraram a espécie demoníaca para o inferno. Agora com que cara vocês dois se arrependerão com Princesa Imperial, Elizabeth von Habsburg, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 14, Polis, Floresta de Vístula. A noite ficara completamente seca. Semelhante a como uma temperatura permanece um pouco no meu coração, mesmo depois de uma pessoa ter saído, um calor permaneceu no local onde um incêndio havia queimado. Cinzas brancas se desintegraram sob meus pés e a noite se agitou. Esta é uma bela visão. O grão-mestre de Teuton ficou maravilhado. Ele pisou no meio das cinzas e ficou ao meu lado. Foi difícil para eu entender por que Sua Alteza a Princesa Imperial passaria pela dificuldade de arrastar meticulosamente esses demônios sujos aqui, mas, certamente agora eu entendo. Agora entendo que quando Sua Alteza salvou os cruzados durante a batalha anterior, não foi por sorte. Estou apenas suprimindo fogo com fogo. Eu olhei para a floresta em chamas. A cada segundo que passava, os álamos brancos se tornavam mais escuros à medida que queimavam e, depois de se deteriorarem completamente, se partiam ao meio e morriam. O grão-mestre murmurou enquanto limpava um pouco de sujeira do peitoral. Se houvesse uma briga dentro da floresta, assim como as forças inimigas queriam, então teríamos nos atrasado. O exército principal do inimigo teria cruzado as Montanhas Negras durante esse tempo, e nossas forças provavelmente teriam corrido como um cachorro correndo atrás de uma galinha. Em vez de seguir seu plano, nós os aniquilamos em uma única noite de bombardeios. O grão-mestre lamentou. Seu tom soou um tanto brincalhão. A língua dos teutões e dos Habsburgo tinha a mesma raiz, mas o tom e as palavras eram diferentes. Eu vejo que o número de coisas que devo relatar quando volto a Sua Majestade aumentou. O fato de que o herdeiro do Império é um monstro e que devemos evitar encará-la em um campo de batalha a todo custo. Achei que poderíamos relaxar depois que Margrave von Rosenberg falecesse, mas uma parede ainda maior foi colocada em nossa fronteira. Você está descansando por muito tempo. Eu falei friamente. Os soldados inimigos ainda resistem enquanto foram espalhados aqui e ali. Mesmo que as brasas sejam pequenas, elas ainda são brasas. Você não sabe que essas brasas são o que cresce em chamas? Não conseguiremos a vitória esmagando o inimigo com nossa força militar, mas simplesmente subjugando o próprio tempo e avançando. Na verdade, o centro das nossas forças é mais fraco que o esperado. Se você tiver tempo para ficar por perto e contar piadas, leve uma faixa e faça uma surtida.
Apesar de minha aparência como oficial, já fiz 6 acusações esta noite. Não seria aceitável que este tivesse um breve momento de descanso. Você será capaz de descansar por toda a eternidade, uma vez que você está enterrado em seu túmulo de qualquer maneira. Você deseja ser enterrado? Não, absolutamente não. Entendido. Como Sua Alteza comanda. Devo saciar com a bandeira da Sardenha desta vez. O grão-mestre saudou e partiu. Como erupção cutânea, ele era um homem que cuspia muito barulho. O grão-mestre de Teuton pegou a bandeira de uma nobre casa da Sardenha e desapareceu na escuridão. Um grupo de soldados estrangeiros seguiu seu líder e desapareceu na escuridão também. Enquanto observava essa visão, pensei no homem que estava se escondendo além daquela escuridão. Dantalian. Você usou o nicho ocupado da guerra e realizou um expurgo. Assim, você provavelmente pretende carregar em seu backline e unir o continente demoníaco. Depois que o continente demoníaco estiver unificado, eles se tornarão tão poderosos que reinarão sobre a humanidade como um mal sem precedentes. Essa foi sua base e primeiro movimento. Foi um movimento aterrorizante. Eu usei seu expurgo e desintoxiquei meu próprio exército também. Você estava tão envolvido em seu próprio negócio que não conseguiu aproveitar a oportunidade que apareceu enquanto eu limpava minha própria casa. Embora o veneno que você espalhou usando seu general em ação infecte todos os cantos do mundo, ele nunca será capaz de infiltrar-se em minha nação. Eu usei sua vantagem inicial e fiz isso sozinho. Este foi meu trabalho de base e minha resposta. Dantalian. Você aproveitou a oportunidade que apareceu enquanto eu estava desintoxicando minha casa e recuou em uma única noite. Você deve ter sabido claramente que eu estava em um estado que não poderia persegui-lo com facilidade. Um expurgo deve ser uma tarefa extremamente difícil e árdua para você realizar, mas você simplesmente abandonou os soldados comuns que deveria purgar e passou essa tarefa árdua para mim. Você tinha aproveitado a minha vantagem em sentido inverso e usou isso para sua vantagem. Essa foi a sua jogada com seu pedaço de cavaleiro e sua resposta. Eu tinha usado a bagagem que você passou para mim, não como bagagem, mas como uma arma afiada. Os soldados que você tentou limpar estavam cheios de despeito. Por terem sido quase mortos por sua própria espécie, seu ressentimento era frio. Você pode ter escondido pontos de emboscada dentro da floresta, mas como você se sentiu quando esses pontos de emboscada atacaram tolamente sua própria espécie? Mais uma vez, mudei sua vantagem para a minha. Este foi meu trocador de jogo. Dantalian. O que você vai fazer agora? Não estamos em um relacionamento em que continuamos a responder um ao outro à medida que desesperadamente transformamos isso em uma aposta. Não apostamos nossas vidas e mortes uns com os outros. Eu acredito que você não ousará acabar com isso alto e baixo aqui. O tempo para calmamente estabelecer o seu terreno já passou. Você e eu estamos atualmente lutando com nossas vidas e mortes. Você vai fugir. Isso também é bom. Isso significa que eu adicionarei uma vitória no meu cinturão no meu confronto contra você. Não vou recusar a oportunidade de ganhar por uma ampla margem, nem é uma coisa excessivamente ruim. Dantalian. Depressa e me queime. Eu não posso ver sua sombra mesmo que eu tenha incendiado esta floresta. Eu tenho que queimar esse mar inteiro de árvores para revelar onde você está se escondendo. Eu devo realmente ir tão longe. Eu vim. Elizabeth Atanaxia Evatriai von Habsburg está aqui. Você não me prometeu beleza? Você já se esqueceu daquele terreno oco onde aquele cachorro macho e fêmea se acasalou? Foi uma mentira. Foi uma piada. Foi uma promessa precipitada. Foi minha ganância. Foi outro tipo de minha avareza por ter esperado algo de você. Eu já te alcancei. Ainda. Você ainda não vem? Você pretende nunca vir. Dantalian. Dantalian. Dantalha, N9. Nós os atacamos exatamente como você havia ordenado, princesa imperial de ascendência humana. Nós havíamos entrado na floresta perigosa primeiro e lutado pelo seu exército.
Nós cobramos as posições deles 3 vezes e assumimos suas posições 2 vezes. Barulho. Eu me virei para o barulho com indiferença. O ruído estava coberto de cinzas negras e parecia um monte de cinzas. O barulho também tinha uma boca que os humanos não tinham. Foi desagradável. Eu dei uma chance única. Fique em silêncio por um momento. Você não nos prometeu? Você nos prometeu que, se seguíssemos suas ordens, você pouparia apenas nossa unidade. Como o seu império é extenso e sublime mesmo entre os humanos, uma promessa feita por você também deve ser tão pesada quanto essa. Revelei que a oportunidade que lhe dei foi uma oportunidade. Eu pedi para você ficar em silêncio. Se você desistir de sua promessa agora, em que nação poderíamos viver? Nosso semelhante nos abandonou. Somos sujeitos que foram jogados fora. Nós cobrávamos aqueles filhos da puta que nos abandonaram porque você nos deu sua palavra. Eu não posso pedir que você olhe para nós como seus companheiros humanos. Há cavernas para onde os animais podem retornar e há ninhos onde criaturas com penas podem descansar. Mesmo se não somos humanos, somos feras. Somos criaturas de penas. Somos algo abaixo de bestas e criaturas de penas. Nós desejamos viver. Por favor, mantenha sua promessa, princesa imperial do império. Não, você não é a mesma pessoa que prometeu isso para nós. Por favor, nos dê permissão. Se você nos der sua permissão, nós sairemos. Habsburg concedeu sua fé a você uma única vez. O que? Lixo. Eu olhei para um comandante. O comandante sacou a lâmina e derrubou o barulho. O pedaço de carne foi penetrado momentaneamente. O pedaço momentaneamente penetrado de carne caiu no chão e não pôde mais voltar a subir. Ele agarrou seu próprio pescoço. Uec! O sangue escorreu do pescoço do barulho. O chão da floresta, que se tornara uma pilha de cinzas, consumia o sangue com facilidade. Eu me pergunto se viu a terra do mundo, que deu origem a ela, consumir seu sangue. O barulho riu enquanto gemeu. O barulho riu por um longo tempo. Embora tenha sido apenas brevemente no meu tempo, como era um som que estava fazendo como morreu, foi certamente uma longa risada. Como se tivesse contraído malária, o barulho torceu seu corpo várias vezes. Foi um riso semelhante a uma convulsão tortuosa. Ele escolheu deixar para trás uma risada ridícula como seu momento final no mundo. Para jogar fora e negar o mundo que havia cuspido. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 4 vezes. Isso parou. Eu pedi. Por acaso, se os demônios que tivéssemos empurrado às costas voltassem vivos, fingiria aceitá-los antes de matá-los depois. Não hesite. Eles não são nosso tipo. São pedaços de lixo que eu não preciso na minha nação. Se Sua Majestade. Eu agarrei o reinado do meu cavalo de guerra e fui mais longe na floresta em chamas. Os comandantes do império seguiram atrás de mim. Os soldados imperiais avançaram ao levantar as bandeiras de todas as nações. Era tarde da noite, então não pudemos ver profundamente a floresta. Nós não poderíamos ver o inimigo. Os gritos do inimigo eram as únicas coisas que se misturavam com as chamas enquanto subiam para o céu. Mesmo que não pudéssemos ver o inimigo, já que o grito deles era distinto, nos dirigimos para essa direção sem reservas. Mate os traidores. Mate-os. Demônios se separaram um do outro. O som de demônios sendo dilacerados e mortos era caótico e transbordante. Com esse estouro, as coisas que nasceram na terra simplesmente transformaram a terra em que nasceram num pântano viscoso. Como não havia saída se você caísse nisto, e não havia como sobreviver se você fosse incendiado, isso era um mar de fogo. Como ninguém podia nadar ou sobreviver, também era um túmulo. Senhor do demônio. Um mar de chamas foi colocado entre nós. Quando você virá, você será capaz de chegar aqui. Até aqui.